Olá pessoal, meu nome é Ana Beatriz, eu sou aluna do Centro Universitário Mário Pontes Jucá, sou aluna do 6º período do curso de Fisioterapia e hoje eu e meu grupo nós viemos falar sobre a deficiência psicossocial, falar o que é a deficiência psicossocial e falar um pouco delas para que vocês tenham conhecimento de quais são. O meu grupo ele é formado por Luiz Freitas, pela Karine Ruth, pelo Giovanni Dantas, pelo Mendson Santana, pela Jenny Gabriele, pela Ivete Eduarda e por mim, Ana Beatriz. Nós iremos falar sobre o autismo, sobre a depressão, sobre o transtorno de bipolaridade, sobre o transtorno de personalidade borderline, sobre a esquizofrenia e sobre o transtorno obsessivo compulsivo. Eu vou dar início ao nosso vídeo falando um pouquinho sobre o conceito de deficiência psicossocial. Mas afinal, o que é a deficiência psicossocial? A deficiência psicossocial ela é uma sequela deixada por um transtorno mental. E um transtorno mental ele é alterações do funcionamento da mente que acabam prejudicando o desempenho de uma pessoa na sua vida social, na sua vida acadêmica, na sua vida de modo geral. Então, para uma pessoa ela ter uma deficiência psicossocial, é necessário que ela tenha um transtorno mental, que esse quadro psiquiátrico se estabilize, deixando uma sequela, que é a deficiência psicossocial. Ou seja, tem como uma pessoa ter um transtorno mental e não ter uma deficiência psicossocial, mas não tem como ela ter uma deficiência psicossocial sem um transtorno mental. Olá, meu nome é Karine e vou falar um pouco sobre a esquizofrenia. E o que é a esquizofrenia, né? A esquizofrenia, ela é um transtorno mental grave, o qual, se não for tratada, se não houver um tratamento, ela pode se cronificar, né? É mais comum em homens e afeta 1% da população mundial. Os homens é na faixa etária de 15 a 30 anos e as mulheres de 20 a 30 anos. Os sintomas eles começam a aparecer lá no finalzinho da adolescência para o início da idade adulta, né? O diagnóstico ele só pode ser fechado se a pessoa tiver tendo sintomas em um período de tempo longo, vamos dizer assim, no mínimo um mês, né, para poder fechar o diagnóstico de que realmente é a esquizofrenia. E os sintomas mais comuns, que são mais característicos, é o delírio e as alucinações. Os delírios, ele é mais comum a pessoa se sentir que está sendo perseguido e também que estão armando contra ela, fazendo um complô. Já as alucinações, a pessoa fica escutando vozes, as vozes conversando entre si, então é a mais auditiva. Os sintomas eles podem ser divididos entre os positivos e os negativos, sendo os positivos mais comuns quando a pessoa está em surto lá no começo da doença, né? Então, os positivos não é porque eles são bons, mas porque eles estão presentes a mais do que na pessoa, uma pessoa normal. Por exemplo, os delírios, como eu já citei, os delírios e as alucinações. Já os sintomas negativos, eles também não são negativos porque eles não estão mais presentes. Eles são negativos porque aquela pessoa, né, aquele indivíduo esquizofrênico, ele tem a menos do que uma pessoa normal. Então, uma pessoa que ela é normal, quando a gente chega contando alguma coisa para ela, ela já fica feliz, expressando uma alegria, uma emoção muito grande. Já a pessoa que é esquizofrênica e que passou por um surto, né, um pós-surto, ela não vai ter mais aquelas emoções. Ou seja, é como se uma pessoa normal, ela tivesse um mundo totalmente colorido. Já a pessoa com esquizofrenia que passou pelo surto, o mundo colorido dela vai estar mais desbotado. Então ela começa a não expressar tanto, começa as emoções dela diminuir, começa a ficar com sintomas de depressão, ela vai se isolando também, ela fica com uma desorganização mental, uma desorganização na vida como um todo, tá? O tratamento ele é feito por meio de medicações, psicoterapia e também pela psicoeducação, sendo também necessário que haja uma inclusão social, né? Seja trabalhada essa parte da inclusão social, visto que essas pessoas elas estão se isolando cada vez mais. A medicação ela não pode ser parada quando o paciente, quando o indivíduo ele está melhor, não pode. A medicação ela precisa ser tomada diariamente para controlar os surtos, porque se a pessoa ficar tendo surtos recorrentes, para ser tratada a doença vai ser muito mais difícil.
E o apoio dos familiares, eles são de extrema importância para aquelas pessoas, porque vai ajudar as pessoas a ir nas consultas, vai ajudar na medicação, a controlar aquela medicação e vai ajudar também de um apoio daquelas pessoas, né? As causas, elas ainda são desconhecidas, mas sabe-se que há uma predisposição genética, um trauma também na infância que pode levar a pessoa a ter a esquizofrenia, né? Também a exposição às drogas na adolescência, muito novo. Se a pessoa tiver ainda essa predisposição genética maior, juntando com a droga, principalmente a maconha, a pessoa vai ter um risco muito maior de ter a esquizofrenia, né? Então, as pessoas, quando elas estão em surtos, ela coloca a sua própria vida em risco e coloca também a vida de terceiros em risco. Olá, meu nome é Mendes e eu vou falar sobre o transtorno bipolar. O que é o transtorno bipolar? É uma alteração mental grave, em que o indivíduo apresenta oscilações de humor, que podem variar desde depressão até mania, ou hipomania, que é uma versão mais leve da mania. Existem 3 tipos de transtorno bipolar. Eles se diferenciam pelos sintomas e pelo tempo que duram. Devem ser avaliados por um psicólogo ou pelo psiquiatra. O tipo 1 é caracterizado por períodos de mania, onde a pessoa apresenta um humor muito feliz, com extrema euforia, sensação de energia, agitação, delírios e pouca necessidade de sono. Já o tipo 2 é caracterizado por episódios depressivos e hipomaníacos, porém são mais leves e não interferem totalmente no dia a dia da pessoa. Já o tipo 3 é caracterizado por sintomas hipomaníacos e depressivos persistentes, que podem ser uma forma leve de transtorno bipolar. Esses sintomas duram mais e podem persistir por pelo menos 2 anos. O transtorno bipolar não tem cura, mas ele pode ser controlado por vários tipos de tratamentos, como psicoterapia, uso de remédios prescritos pelos psiquiatras e métodos naturais. Os sintomas dependem da fase de humor que a pessoa vai apresentar e podem variar entre episódios maníacos, depressivos ou ambos. Olá pessoal, meu nome é Ivete e eu vou falar um pouco sobre autismo. O autismo, ele é conhecido cientificamente como transtorno do espectro autista. É uma síndrome que é caracterizada por problemas na comunicação, na socialização e no comportamento. Geralmente, ela é diagnosticada entre os 2 a 3 anos de idade. E as crianças que possuem essa síndrome, elas vão apresentar algumas características como dificuldade na fala e em expressar suas ideias e sentimentos. E elas também vão apresentar mal-estar quando estão no meio dos outros e pouco contato visual, além de padrões repetitivos e movimentos estereotipados, como ficar muito tempo sentado se balançando para frente e para trás. Alguns dos sintomas e características mais comuns são dificuldade na interação social, como contato visual, expressão facial, gesto, dificuldade em fazer amigo e dificuldade em expressar emoções. Também vai ter prejuízo na comunicação, como dificuldade em iniciar ou manter uma conversa e também o uso repetitivo de linguagem. As alterações comportamentais também vai ser uma das características, como não saber brincar de faz de conta, padrões repetitivos de comportamento, ter muitas manias e apresentar intenso interesse por algo. Esses sinais e sintomas, eles variam de leve, que podem até passar despercebido, mas também eles podem ser moderados e graves, que interferem muito no comportamento e na comunicação da criança. Qualquer criança, ela pode desenvolver o autismo e suas causas ainda são desconhecidas, apesar de cada vez mais pesquisas estarem sendo desenvolvidas para descobrir. Alguns estudos eles já conseguem apontar para próprios fatores genéticos que podem ser hereditários, mas também é possível que fatores do ambiente, como a infecção por certos vírus, consumos de tipos de alimentos ou contato com substâncias intoxicantes, como o chumbo, o mercúrio, por exemplo, possam ter grande efeito no desenvolvimento da doença. Algumas das principais causas incluem deficiência e anormalidade cognitiva de causas genéticas e hereditárias, pois observou-se que alguns autistas eles apresentam cérebros maiores e mais pesados,
e que a conexão nervosa entre suas células eram deficientes. Também os fatores ambientais, como o ambiente familiar e as complicações durante a gravidez ou parto. Também as alterações bioquímicas do organismo, que é caracterizado pelo excesso de serotonina no sangue. E por último, a anormalidade cromossômica, que é evidenciada pelo desaparecimento ou duplicação do cromossomo 16. Além disso, existem estudos que apontam para algumas vacinas ou para a reposição em excesso de ácido fólico durante a gravidez. Entretanto, ainda não há conclusão definitiva sobre essas possibilidades. O diagnóstico do autismo é feito pelo pediatra ou psiquiatra. Ele é feito através de observação e da realização de alguns testes de diagnóstico. O autismo ele vai ser confirmado quando são apresentadas as características das 3 áreas que são afetadas nessa síndrome: a interação social, alteração comportamental e falhas na comunicação. Não é necessário apresentar uma extensa lista de sintomas para que o médico chegue ao diagnóstico, porque esta síndrome ela se manifesta em diferentes graus. Assim, o autismo pode ser, por vezes, quase que imperceptível e pode confundir-se com timidez, falta de atenção ou excentricidade. O diagnóstico não é simples e, em caso de suspeita, é importante ir ao médico. O tratamento ele vai depender do tipo de autismo que a criança possui e do seu grau de comprometimento, mas ele pode ser feito com o uso de medicamentos prescritos pelo médico, sessões de fonoaudiologia para melhorar a fala e a comunicação da criança, terapia comportamental para facilitar as atividades diárias e terapia de grupo para melhorar a socialização da criança. Apesar do autismo não ter cura, o tratamento, quando é realizado corretamente, ele pode facilitar o cuidado com a criança, tornando a vida dos pais um pouco mais facilitada. Nos casos mais leves de autismo, a ingestão de medicamento nem sempre é necessária e a criança pode levar uma vida bem próxima do normal, podendo estudar e trabalhar sem restrições. Olá, tudo bem? Eu me chamo Giovanni Dantas, vou falar aqui a respeito do transtorno de personalidade borderline. Para iniciar nossa conversa, é importante dizer o que significa borderline então. Borderline faz uma referência à palavra borda. Antigamente acreditávamos que esses pacientes com esse transtorno viviam sempre à borda, né? Numa questão tênua ali, a ponto a transbordar, porque esses pacientes são pacientes vistos, né, como pessoas que vai sempre do céu ao inferno, por exemplo, certo? Sempre nesses picos de humor, de tristeza e alegria. Mas difere-se muito dos pacientes bipolar. Já vimos aqui que o transtorno bipolar, não é? Tem uma questão química desses pacientes. São pacientes que vão a picos extremos, né? A picos de alegria, de euforia. E também tem picos de depressão, que são esses picos mais baixos, certo? E esses pacientes podem ficar nesses picos aí depressivo por dias, semanas, ok? E depois ficam bem e tem essa oscilação, é uma oscilação química que faz tratamento com psicólogos, medicamentosos também. Já os pacientes bordes, certo? Esses picos dele podem acontecer várias vezes durante o dia. Durante o mesmo dia, esses pacientes podem ter picos de raiva, de fúria, né? E picos de amor excessivo, picos de tranquilidades. Então, diferentes dos pacientes, né, bipolar. Certo? Primeiramente, vamos colocar essas diferençazinhas. Por quê? É super importante esse debate, porque muitos pacientes, né, chegam a consultórios médicos, consultórios de psicólogos, dizendo, eu sou bipolar, e sai de lá com um diagnóstico de borderline. E vice-versa, né? Eu sou borderline e sai de lá com um transtorno bipolar, certo? Bora lá. Então, dentro desse dia, não é, que tem essas várias oscilações do borderline, né? Vou citar aqui exemplos práticos. Então, imagine que um borderline imaginou uma viagem, aquela viagem dos sonhos, certo? Durante todo o ano chegou o dia dele viajar.
ele está super feliz, animado, contente, vai levar a família toda com ele. E aí o pneu do carro fura. Neste momento, o mundo, digamos assim, do borde cai. Ele fica com raiva, fica nervoso porque nada para ele dar certo. Ele está triste porque é a única viagem que ele programou. Todo mundo viaja e ele nunca viaja. Quando ele vai viajar acontece isso e o mundo acabou. Nada para ele prestou, né? E no mesmo dia o carro é consertado, ele vai viajar, ele tá feliz novamente, deu tudo certo, ufa, vamos respirar. Então veja, são picos, né, durante todo o dia do borde. Eu vi uma palestra fantástica que dizia assim: quer saber como é um borde, quer sentir um pouco do que sente um borde? Faz o seguinte, lembra da sua paixão, aquela paixão louca que todo mundo já teve um dia, né? Aquele pico da paixão de nós estamos apaixonados e tudo que olhamos, compramos para a pessoa amada e queremos jantar com ela, queremos estar com ela sempre, o tempo todo. Quando ela não está conosco, né? Sentimos aquela falta, aquele coração apertadozinho. Pronto, isso é o borde. Só que não tem esse pico, né? Essa sensação, né? Esse sentimento é diário, constante, durante todos os dias e todos os momentos. Certo? E outras questões básicas que está ali dentro do borde é que são pessoas sempre que têm essa carência, medo de ser deixada. Ele tem um medo, né, de ser esquecido. Ele tem um medo do que a sociedade vai pensar sobre ele. São pessoas que sentem muito, né? Nessa mesma palestra eu vi dizendo que são pessoas fantásticas na área da arte, da dramaturgia, porque são pessoas que ele consegue viver aquela sensação do outro. Então, quando se dá um papel para um borde, por exemplo, ele vive, ele é o próprio personagem, ele não atua o personagem. Então, são pessoas 100% emoções. E dentro dessa perspectiva de emoção, é importante dizer assim, que o borde, né, quando está no seu pico esquecido, ele tem um medo do que a sociedade vai pensar sobre ele. São pessoas que sentem muito, né? Nessa mesma palestra, eu vi dizendo que são pessoas fantásticas na área da arte, da dramaturgia, porque são pessoas que ele consegue viver aquela sensação do outro. Então, quando se dá um papel para um borde, por exemplo, ele vive, ele é o próprio personagem, ele não atua o personagem. Então, são pessoas 100% emoções. E dentro dessa perspectiva de emoção, é importante dizer assim, que o borde, né, quando está no seu pico de raiva, ele pode ser agressivo fisicamente, ele pode ser agressivo verbalmente com o outro, para se defender, quando ele se sente ameaçado, para se defender. E aí, digamos assim, então é um psicopata, não é verdade? Mas não tem nada a ver com o psicopata, certo? Enquanto o psicopata é 100% razão e zero emoção, o psicopata faz aquilo para ganhar proveito, para se autopromover, certo? O borde não. Quando ele age dessa forma, é para se proteger. Quando ele age com essa forma, certo? É sem razão, ele não tá pensando, ele não tá articulando aquilo. Logo que, depois do ato, o borde, ele cai em si, ele vê que errou e fica super triste enquanto a isso. E só fica bem depois que o outro perdoa, o outro conversa com ele, né? E tá tudo certo. Um borde é 100% emoção, então ele age com emoção. São pessoas muito impulsivas. Entende isso? Tem muita carência no outro. Então, é muito preocupante, né? Essa reação de como vamos tratar um borde, o que vamos falar para um borde, porque são muito sensíveis, são pessoas muito sensíveis às palavras, às ações. Por isso que tem esses picos e muitas vezes ele age apenas para se defender. Certo? Como cria essa problemática, eu não vou citar o nome aqui paranoia, porque paranoia já refere-se a outra patologia, a outra doença, mas essa problemática na cabeça dele, certo? Então tudo levam ao pé da letra, digamos assim, certo? São muito impossíveis, ama demais, odeia demais, tem esse lance de céu e inferno o tempo todo. Então são pessoas muito sensíveis a tudo que está ali à sua volta, certo?
Então, vamos lá criar esses pilares. Então, o que define um borne, né? Essa instabilidade durante todo o dia, certo? Essa carência durante todo o dia, essa carência no outro, essa preocupação com o que a sociedade vai enxergar, né? Esse paciente borde. Então, essas são as principais características que vai envolver, que vai estar ali caminhando lado a lado com esses pacientes com transtorno borderline. E para finalizar minha fala, né, além de apenas olhar o borderline como uma doença, é importante dizer que estamos tratando com a personalidade, é um transtorno de personalidade. E o que é então a personalidade? Aquilo que nos define, aquilo que nos faz ser quem somos, certo? Então, a principal ferramenta, uma das principais ferramentas, né, para tratar um borde é a terapia, certo? Diária, constante, né? Quando eu digo diária, é a terapia dentro do consultório, né? Que muitas vezes é semanal, 2 vezes na semana, seja lá como for, né? Seguindo as orientações do psicólogo médico, certo? Mas também as terapias diárias, as terapias em casa, de autocontrole. Tenho dito tudo isso, certo? Espero que vocês tenham entendido e gostado. Ame um borde, porque são pessoas mais sensíveis e reais e verdadeiras que vocês podem encontrar na vida. Você conhece alguém que é metódico, perfeccionista e tem várias manias? Será que essa pessoa tem toque? Meu nome é Jane Gabriele e eu vou dar continuidade falando sobre o transtorno obsessivo compulsivo. O transtorno obsessivo compulsivo, também conhecido como TOC, é um transtorno mental caracterizado por pensamentos, ideias ou sensações recorrentes e indesejadas que têm como resultado ações compulsivas de repetição. Segundo a OMS, este transtorno está entre as 10 maiores causas de incapacitação. Alguns dados estatísticos mostram que o TOC é um pouco mais frequente em mulheres que em homens e afeta de 1 a 2% da população. O início desse transtorno obsessivo-compulsivo é geralmente entre os 19 e 20 anos. Porém, mais de 25% começam a apresentar sintomas de TOC antes mesmo dos 14 anos de idade. Ainda não se sabe exatamente o que acarreta o desenvolvimento do transtorno obsessivo-compulsivo, mas existem algumas possíveis causas, que são elas: propensão genética, fatores biológicos e o meio ambiente. Quando se fala de propensão genética, a gente pensa em pessoas que já têm um caso de TOC na família, o que faz com que essa pessoa seja muito mais provável de ter essa deficiência psicossocial. Já quanto aos fatores biológicos, pesquisas mostram que existe uma diferença no córtex frontal e estruturas subcorticais ali do cérebro em pacientes com TOC. E diante disso, acredita-se que exista uma conexão entre os sintomas desse transtorno e anormalidades em certas áreas do cérebro. Já quando a gente pensa em meio ambiente, existem pessoas que sofreram algum trauma ou abuso ou que conviviam em um ambiente que não seja considerado mentalmente saudável, em que os cuidadores apresentavam comportamentos compulsivos, por exemplo. E aí essas pessoas elas também têm uma probabilidade de desenvolver transtorno obsessivo-compulsivo. Os principais sintomas do transtorno obsessivo-compulsivo incluem obsessões, compulsões ou ambas, onde as obsessões são pensamentos, imagens ou impulsos que ocorrem com frequência e de forma involuntária, surgindo mesmo quando a pessoa está pensando ou fazendo outra coisa. Essas obsessões, elas causam grande angústia e ansiedade, por, na maioria das vezes, envolverem pensamentos de dano, risco ou perigo à pessoa que é portadora dessa deficiência. As obsessões mais comuns incluem preocupação, contaminação, e aí a pessoa ela vai começar a pensar que se ela tocar em maçanetas, ela vai ter alguma doença porque ela tocou naquele lugar. Também tem por conta das dúvidas, onde a pessoa ela vai sempre ficar se perguntando se ela trancou, por exemplo, a porta de casa. E preocupações também com objetos que não estão perfeitamente alinhados ou uniformes.
tá? Onde ele sempre precisa manter aquele controle de organização daquele padrão. A maneira de controlar e responder às obsessões são com as compulsões, que também são chamadas de rituais. Por exemplo, elas sentem vontade de fazer algo que é repetitivo, propositado e intencional, para evitar ou aliviar a ansiedade e a angústia causada pelas obsessões. Vale ressaltar que essa forma de aliviar os sentimentos indesejáveis causados pelas obsessões, ela é temporária. E é por isso que a pessoa com toque tende a sempre repetir várias vezes ao dia seus rituais como forma de prolongar esse alívio. As compulsões mais comuns incluem lavar ou limpar algo várias vezes para evitar a contaminação, também verificar algo para eliminar dúvidas, se deixou, por exemplo, a porta fechada, então essa pessoa ela sempre vai voltar na porta para verificar se ela realmente fechou. E aí também incluem questões de contas. Por exemplo, ela vai repetir uma ação um determinado número de vezes. Ela precisa contar tantas vezes aquele número ou contar tantas vezes algo para garantir que algo não aconteça ou para garantir que algo aconteça. Então, funciona mais ou menos dessa maneira. Outra característica da compulsão é ordenar. Por exemplo, ela precisa arrumar talheres ou objetos de mesa de trabalho em um padrão específico e não pode sair daquele padrão. Geralmente, para o diagnóstico do toque, é verificada ali a presença de obsessão ou compulsão, porque as duas podem estar separadas, mas também estão juntas, onde na maioria das vezes a pessoa que tem toque ela tem tanto a obsessão quanto a compulsão. E isso vai consumir muito tempo do dia, ocupando um momento ali que seria ocupado para fazer outros serviços, para atividade de dia diária. E isso vai causar grande sofrimento e atrapalhar negativamente a vida cotidiana dessa pessoa, tá? E aí a gente consegue identificar isso como toque. Os dois principais tratamentos para o transtorno obsessivo-compulsivo são psicoterapia cognitivo-comportamental, onde o paciente vai aprender a substituir pensamentos distorcidos por pensamentos mais realistas, entendendo novas possibilidades de responder a eles no lugar de seus rituais repetitivos, e também é utilizado medicamentos específicos para a necessidade específica daquele paciente. A maioria das pessoas que têm toque, elas sabem que as suas atitudes não são normais, mas adiam a procura da ajuda. E aí, depois de muito tempo, elas procuram a ajuda de um profissional quando o caso já está agravado. E por esse motivo é importante que a pessoa reconheça que precisa de ajuda o quanto antes, para ter um resultado muito mais rápido e positivo ao tratamento. O transtorno obsessivo-compulsivo não desaparece sozinho. Por meio do tratamento adequado, é possível manter os sintomas sob controle e levar a uma vida saudável. Depressão. Segundo a OMS, o primeiro passo para o tratamento da depressão é conversar sobre o assunto. Ela é a doença que pode atingir pessoas de todas as idades e de diferentes estilos de vida. Causa angústia e interfere diretamente na capacidade do paciente de realizar as suas tarefas simples do dia a dia. No pior dos casos, ela pode levar ao suicídio, pois é a segunda principal causa de mortes entre jovens de 15 a 29 anos. Mas vale a pena lembrar que a depressão pode ser prevenida e tratada. O número de pessoas com depressão aumentou 18% entre 2005 a 2015. Estima-se que, atualmente, mais de 300 milhões de pessoas de todas as idades sofram com a doença no mundo. A depressão é apontada como a principal causa de incapacidade laboral do planeta, segundo a OMS. Segundo o professor João Nolasco, a grande prevenção da depressão gira em torno da pessoa compreender a si mesma. Ao longo de anos, a doença deixou de ser considerada uma coisa banal, uma espécie de momento de fraqueza ou até mesmo uma frescura, e passou a ser tema de principais congressos internacionais, tendo em vista que quase 800 mil pessoas morrem todos os anos em decorrência da depressão. Já no Brasil, cerca de 5,8% da população sofre de depressão. Isso dá um total de 11,5 milhões de casos. Somos o segundo país com o maior número de casos da América, perdendo apenas para os Estados Unidos. A organização também ressalta que, apesar
de existir um tratamento, menos da metade das pessoas tem acesso a ele. O diagnóstico da depressão é feito a partir da presença de pelo menos um desses sintomas que eu vou dizer a seguir aqui. Tristeza recorrente, falta de interesse ou prazer diminuído em fazer suas atividades de rotina, perdas de sono ou alimentação, você não tem vontade de comer, nem de beber, nem de dormir, nem de fazer absolutamente nada, fadiga ou falta de energia, dificuldade de concentração, ganho ou perca de peso intencional, não intencional, você engorda muito ou emagrece muito e sem querer, agitação, muita agitação ou apatia, fadiga ou falta de energia, dificuldades de concentração, impulsos suicidas ou de automutilação. A maioria das pessoas que apresentam sintomas de depressão não costumam procurar ajuda logo nos primeiros momentos. A depressão é um transtorno que pode ser amenizado e seus sintomas podem desaparecer dependendo do tratamento empregado. Então, esse tratamento é feito com a ajuda de medicamentos antidepressivos e psicoterapia. A internação do paciente só é recomendada se ele apresentar perigo para a própria saúde ou para a saúde das pessoas que estão ali ao seu convívio. Tratar a depressão não é uma coisa simples e cada paciente pode apresentar uma evolução diferente, dependendo da forma como o seu organismo reage. Por esse motivo, os cuidados podem se estender por vários anos e somente o profissional especializado pode determinar e dar o diagnóstico correto para a depressão e recomendar o tratamento adequado. Não existe uma forma cientificamente comprovada de prevenir a depressão, porém, inúmeros estudos apontam uma importância do equilíbrio entre 3 pilares essenciais para garantir uma melhor vida a qualquer pessoa, independente do seu quadro de saúde. Os cuidados pessoais, a qualidade das relações sociais e a prática recorrente de exercícios físicos. O que você pode fazer se estiver sentindo deprimido, se estiver se sentindo deprimido ou com vontades suicidas ou algo assim, que você acha que pode estar entrando numa depressão. Conversar com alguém de sua confiança sobre seus sentimentos, procurar ajuda profissional. O seu médico, por exemplo, é um bom lugar para você começar. Ele pode lhe caminhar para um profissional que seja mais especializado, mas o primeiro passo pode ser ele. Permaneça conectado, mantenha contato com seus familiares, faça exercícios regularmente, continue fazendo todas as coisas que você sempre gostou de fazer, não bebam, evitem consumo de drogas ilícitas, abstenha-se totalmente delas, porque ela pode piorar o seu caso, o seu quadro de depressão, e esteja ciente dos seus pensamentos negativos. E daquelas autocríticas que a gente faz a nós mesmos, principalmente as pessoas deprimidas. E tente substituir esses pensamentos por pensamentos positivos. E parabenize-se por suas conquistas. A depressão é o mal do século e você que está tentando lutar contra ela é um guerreiro. Então, sempre parabenize por cada um dos passos que você dê, que você esteja mais perto de sair dela. Finalizo esse vídeo agradecendo a todos que assistiram até o final. Espero que vocês saiam desse vídeo com um conhecimento sobre as deficiências psicossociais e que tenham contribuído para o crescimento profissional de você, estudante, ou até mesmo para você profissional entender um pouco melhor sobre as deficiências psicossociais.